A gente vai iniciar hoje mais uma aula do estudo bíblico, do discipulado bíblico, perdão. A gente está vendo uma série de livros, né, referentes aos livros bíblicos. A gente, no momento, está trabalhando em cima dos livros dos profetas menores. A gente viu na aula passada acerca do profeta Sofonias e hoje a gente vai estar trabalhando o profeta Ageu. O livro do profeta Ageu, ele é bem interessante da gente tá vendo sobre a história, né? Como Deus utilizou o profeta Ageu nesse recorte histórico do livro que ele apresenta, porque a gente consegue entender um pouco do que aconteceu após o exílio da Babilônia. Só conectando com o vídeo anterior da aula de Sofonias, caso você tenha visto esse vídeo, né? O pessoal que está assistindo pelo YouTube e a galera que está aqui na aula com a gente. Para a gente poder conectar o contexto e depois a gente entender uma aplicação pessoal desse texto para a gente. O livro de Sofonias são profecias que Deus dá a Sofonias a proclamar uma espécie de mensagem de juízo antes do exílio, antes da Babilônia vir como um império, derrotar as regiões que estavam cercando Jerusalém, derrotar a própria Jerusalém, no caso Judá, né, que era o reino do norte, e, e, e a Babilônia também subjugar o reino o reino do norte de Israel e o reino do sul, que era Jerusalém, o reino de Judá. Antes da Babilônia se tornar um império e subjugar todas essas regiões, né, Sofonias proclamou aquela mensagem de juízo que a gente viu no vídeo anterior. Né? Aí vocês podem clicar no final do vídeo, no card, vocês vão ser direcionados àquele vídeo do profeta Sofonias para que vocês possam conectar com um entendimento histórico assim do que vai vir após, que é exatamente agora o profeta Ageu. A Bíblia ela tenta manter uma organização cronológica, então depois de Sofonias, eventos históricos, vem quem? Profeta Ageu, né? Que a gente vai entrar no contexto agora, dentro dos profetas menores. O profeta Ageu, ele foi um profeta levantado por Deus no pós-exílio babilônico. Quando o Império Babilônico ele surge, ele se levanta e começa a conquistar todas aquelas regiões do Oriente Médio, né? Ele conquista as regiões de Israel, as regiões de Judá, conquista os povos assírios de Nínive, aquelas cidades todas que a gente viu que o profeta Sofonias falou que iria cair no juízo de Deus também, são essas regiões fronteiriças às regiões de Judá e de Israel, que é o reino de Nínive, que era dos assírios, vai pegar também parte do Egito, né? O Império Babilônico ele surge com uma grande potência militar sobre todos esses povos. E Deus ele vai usando os profetas anteriores a Ageu como uma mensagem profética de alerta. Esse juízo que os profetas utilizaram anteriormente, esses profetas menores e profetas anteriores a Ageu, que apontaram para esse Império Babilônico que viria para derrubar esses reinos, essas cidades, tinham sempre um cunho escatológico também. Era um juízo para aquele tempo, no sentido de que a Babilônia iria subjugar essas nações, tornando os povos cativos, mas também era um efeito escatológico, principalmente quando a gente encontra os profetas apontando para eventos do fim, que seria o dia do Senhor, o Apocalipse. Os profetas, eles sempre, quando trazem uma mensagem de juízo, não sei se todos, mas a maioria, eles trazem a mensagem de juízo com uma espécie de duplo sentido histórico, apontando para esse juízo de ser subjugado para esses impérios que vão se levantar, a Babilônia, depois vem o Império Persa, que é de Ciro, de Dario, que a gente vai ver na aula hoje, né? O Império de Alexandre, Daniel fala sobre isso, dos gregos, e depois o Império Romano da época de Jesus. Eles falam no sentido histórico daquele período, o povo sendo subjugado por esses impérios que estão sendo levantados, e existe uma segunda analogia, um segundo apontamento, que é o efeito escatológico do juízo, que é apontando também para o dia do Senhor, que é o dia que ainda não aconteceu, né? Quando Deus trará o seu julgamento sobre toda a humanidade. Aí é o juízo final. É quando Deus se estabelece na terra, quando Deus vai reinar sobre as nações. Então, isso é importante de vocês entenderem quando vocês forem lerem os livros dos profetas, maiores ou menores,
para que vocês possam sempre tentar perceber qual é a mensagem do profeta para aquele tempo, no sentido do juízo que Deus está apontando, né? Isso tem a ver com a história que eles estão vivendo e o que vai acontecer anos depois, e tem a ver com esse conceito de fim, que ainda não aconteceu, nem nos nossos dias. A gente está aguardando essa escatologia ser cumprida com o advento de Cristo, né, e o estabelecimento de Deus na Terra. Isso é importante, é uma mensagem que os profetas sempre terminam os seus livros com esse tipo de conteúdo, né? Entrando dentro do contexto de Ageu. Ageu foi um profeta levantado por Deus no período do pós-exílio babilônico. Qual era o cenário cultural e histórico desse período? O Império Babilônico, ele vai tornar tanto o reino, principalmente o reino de Judá, que era o reino do sul, cativo na Babilônia durante 70 anos. 70 anos o povo vai se tornar escravo da Babilônia, e aí a gente tem alguns profetas que escrevem na Babilônia, como o profeta Daniel, né? Daniel escreveu lá na Babilônia. A gente vai ver Jeremias escrevendo antes do exílio e vendo a queda do reino do sul, o reino de Judá, para os babilônicos, ou seja, Jeremias escreve antes desse exílio, e agora a gente vai ver o contexto depois que a Babilônia cai, ela é derrotada, ela é destruída por um outro império que ascende, que aparece na linha do tempo da história. Que império seria esse, né? Esse império, ele é um império dos persas. Os persas, eles são o império que vai vir, se a gente for ver uma linha do tempo, logo depois dos babilônios. E através de uma figura que foi o rei, o imperador, que levou esse levante persa para essas terras da região do Oriente Médio após os babilônios, seria o imperador Ciro, Ciro Grande. Ele vai derrubar a Babilônia. Ciro, inclusive, ele é encontrado nas profecias de Isaías, nas profecias de Ezequiel, ele é citado, Ciro, né? E tanto Ciro, se eu não me engano, acho que Dario também, que é sucessor, né, de Ciro, e está dentro dessa união de impérios, que era o Império Medo-Persa, né? Que eram os medos e os persas se uniram numa aliança de império e eles derrotaram a Babilônia e logo todos aqueles que estavam subjugados pela Babilônia, Israel, Judá, os assírios, todos esses povos que estavam subordinados à Babilônia passam a ser agora território dos persas. E Ciro e Dario, que é esse novo império que está estabelecido nesse cenário histórico do livro de Ageu, por isso que eu estou falando desse império, para que vocês entendam, Ciro e Dario, eles tratam a questão da governabilidade, de como governar essas nações que estão agora sob o seu poderio, que antes era da Babilônia, o poderio, né, de Nabucodonosor, os sucessores de Nabucodonosor, agora está subordinados à Pérsia, a Ciro, né, o sucessor Dario depois. Eles tratam de uma forma diferente a governabilidade. Eles permitem que os povos dessas regiões, né, de Judá, né, lá de Jerusalém, outros povos de outras regiões, eles continuem vivendo sua cultura. Eles respeitam, de alguma forma, essas nações para que eles preservem a sua cultura local, voltem a viver nas suas cidades locais. Por isso, Ciro, principalmente, ele permite ali no livro de Esdras o retorno dos judeus que estavam na Babilônia cativos, como povo escravo lá, como povo subordinado aos babilônios, o retorno à sua terra natal, Jerusalém, Judá. Ciro permite, ele dá essa permissão, porque uma característica de governabilidade dos persas, para poder garantir o seu domínio sobre esses povos, é tentar manter esse laço de construir uma permissão para que esses povos vivam em seus locais, tenham suas culturas, porém, vocês pagam tributos e são submissos a nós. É uma forma de governar sem tornar os povos totalmente escravos deles, permitindo que cada um viva em sua região, só que subordinados a Ciro, pagando tributo, tendo governantes persas nessas regiões,
não é totalmente largado. A gente vai ver isso no livro de Esdras, né? Quando a gente leu lá Esdras lá atrás, quando a gente vê o livro de Neemias, né? Neemias ele tem a permissão lá na frente, já é um outro rei persa, depois de Dario, que é Artaxerxes, né? Que seria Xerxes, que permite Neemias voltar para Jerusalém depois do exílio, para reconstruir os muros da cidade, que é posteriormente a reconstrução do templo. O templo já... Leandro, Oi, pode falar, Márcio, pode falar. esse retorno aí, Uhum. que Ciro libera o pessoal para voltar à sua terra natal, segunda Crônicas 36, 22, 23 e Esdras 1, Uhum. 4. Sim. Você quer ler um versículo desse, só para a gente poder ilustrar? Não, eu estou só Tá citando para que o citando? pessoal quiser Show. pegar. Tá? Perfeito, perfeito. Essa citação que Márcio falou é importante para que vocês possam recorrer a esses textos para vocês entenderem o início do contexto. Por exemplo, que Esdras, Neemias fala, Crônicas conta, é um livro histórico, então ele conta essa história, né, de como foi o governo dos persas e essa permissão de retorno a Jerusalém, a Judá. Então, eu estou tentando, tipo assim, trazer para vocês uma forma bem ilustrativa e narrativa, historicamente, para que vocês possam entrar no contexto que a gente vai falar do profeta Ageu, tá? Estamos chegando lá. Então, o que acontece? Quando Ciro permite o retorno a Jerusalém, e aí, tipo, o que ocorre ali? Esdras retorna com parte do povo. Houve vários retornos, tá, pessoal? Não foi um único retorno de uma vez só. Teve uma quantidade de pessoal que foi na primeira leva desse retorno da Babilônia para Judá. Depois teve uma outra leva de judeus, só que essa primeira leva ele foi liderada por um judeu bem peculiar da época, que fazia parte da sucessão genealógica de Davi, que ele tinha um sangue nobre, que era Zorobabel, perdão. Zorobabel, ele foi um judeu que retornou com Esdras e uma galera, inclusive o profeta Ageu também, eles retornam, Zacarias também, contemporâneos de Ageu, para a cidade de Jerusalém. Com o intuito e a permissão de Ciro, inclusive, ele utiliza tesouros lá dos babilônicos que ele saqueou da cidade, parte desses tesouros, para financiar a reconstrução do Templo de Jerusalém, nessa permissão do retorno dos judeus para sua terra. Ou seja, Ciro, além de permitir o retorno, ele de alguma forma financia os judeus para que eles reconstruam o templo em Jerusalém. E aí, a gente entra no livro do profeta Ageu, que é o livro da nossa aula de hoje. Que agora a gente já entende em que tempo Ageu está vivendo. É durante o Império dos Persas, pós-exílio babilônico, com o aval de Ciro para retornar para Jerusalém, financiados por Ciro, com a possibilidade de reconstruir o templo. Então, Esdras, ele vai fazer aquele papel sacerdotal que a gente viu na aula de Esdras, que é trazer para o povo a importância da lei mosaica, tornar os judeus novamente focados nos ensinos da Torá, trazer de volta a moralidade judaica, porque o período de exílio babilônico, de alguma forma, destruiu alguns conceitos nos judeus do que os judeus seguiam dos seus antepassados. Então, Esdras, ele reconstrói a mensagem sacerdotal. Ele era um sacerdote. E aí ele vai ter esse cunho durante esse período. O profeta Ageu, ele vai ter um outro propósito. Ele vai ser utilizado por Deus para poder trazer uma mensagem a esse povo de capacitação e de incentivo para a reconstrução do Templo de Jerusalém. Porque num primeiro momento a gente vai ver que eles começam a reconstruir o templo, só que ocorrem alguns problemas, né, ali nessa reconstrução, o povo desanima e para a construção. Quando ele para a construção, é quando a gente começa a ler o livro de Ageu. Exatamente nesse parar da construção durante alguns anos. Aí Ageu é levantado por Deus com a voz profética para poder alertar o povo. Não podemos parar a construção. Veja o que está acontecendo com vocês aqui em Jerusalém. Está começando a faltar alimento, vocês estão se preocupando mais com as coisas de vocês, esquecendo a reconstrução do templo de Deus.
Isso é um sinal que Deus não está se agradando desse posicionamento, né? A gente está dando outras prioridades, esquecendo da reconstrução do templo de Deus. Precisamos retomar essa obra. E aí eu queria fazer uma leitura para que vocês entendam aqui o contexto de Ageu. Começa assim, Ageu capítulo 1, versículo 1. No segundo ano do reinado de Dario, aí Ciro já não governa mais. Esse período que Ageu ele vai ser levantado como profeta, ele já está no reinado, sobre o reinado, debaixo do reinado de Dario, que é um sucessor de Ciro, tá? Ciro, ele foi lá no contexto de Esdras. Se vocês quiserem entender o contexto da reconstrução da primeira leva dos judeus durante o governo de Ciro, vocês leem Esdras ou Crônicas, como Marcinho citou. Então, no reinado de Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel. Zorobabel é exatamente esse judeu que veio nessa primeira leva, junto com Esdras para Jerusalém. Eu peguei uma nota aqui, bem interessante, de um comentário cultural da história bíblica, que fala a respeito de Zorobabel. Zorobabel era herdeiro do trono davídico, neto de Joaquim. Aí tem o comentário, Marcinho, ó, tá lá em 2 Reis, versículo 24, neto de Joaquim. Veja o comentário em 2 Reis, versículo 24. E serviu como governador de Judá sobre o rei persa Dario. Havia certa expectativa de que ele teria um papel messiânico. Sem dúvida, alguns esperavam que ele estabelecesse um reino prometido e os libertasse da escravidão, o jugo dos persas. Ainda que suas funções fossem primordialmente seculares. Ele é descrito em Esdras, ele é citado no livro de Esdras, Zorobabel. Junto com o sacerdote Josué, com a força por trás da reconstrução do Templo de Jerusalém. Ou seja, Zorobabel e Josué, esse sacerdote que está junto com Zorobabel, são responsáveis por essa reconstrução do templo, com a permissão de Ciro, num primeiro momento, né? E logo essa obra vai se arrastar até Dario. Governando sob o controle do rei persa, Zorobabel era responsável por manter a lei e ordem, e pela cobrança de impostos, embora fosse o último herdeiro da linhagem de Davi que serviu como governador. Arqueólogos encontraram um selo de Selomite, né, que remete a listada como filha de Zorobabel, ou seja, seria filha dele. Esse selo que encontraram seria dessa filha dele, Selomite. Na arqueologia está, inclusive, essa afirmação da filha dele está em 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 19, em que ela é designada como esposa ou oficial de Eunatã, governador que acredita teria sucedido Zerubabel. Então, Zerubabel e esse sacerdote Josué, desse período pós-exílio, eles vão estar responsáveis ali por essa reconstrução, de dar continuidade a essa reconstrução. Aí o profeta Ageu, a gente dando continuidade aqui na leitura do texto, ó, de Ageu capítulo 1, a partir do versículo 2, a palavra de Deus vai ser falada através do profeta Ageu, da seguinte forma: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Olha a argumentação do profeta Ageu. Deus utilizando ele para falar com Zorobabel, todo o povo que retornou do exílio. É tempo para vocês cuidarem das coisas de vocês, morarem em casas luxuosas, enquanto o templo parou a obra, está em ruínas, a gente não concluiu a reconstrução. Aí ele continua no versículo 5. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Aí ele faz o alerta, né? Olha o que está acontecendo com vocês. Ele vai dizer o que está acontecendo. Versículo 6, o que está acontecendo nesse período? Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega a matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos.
põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe de salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Ou seja, tudo que vocês estão produzindo, trabalhando para produzir, não está sendo suficiente para arcar com a subsistência de vocês. Ou seja, vocês estão vivendo numa miséria, mesmo trabalhando e recebendo salário. Ou seja, vocês não estão vivendo a prosperidade ou aquilo que Deus deseja para vocês. Aí ele continua no versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei com sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Ou seja, Ageu está alertando o povo nesse momento que as obras estão paradas, que o templo ainda está em ruínas, que eles estão mais preocupados com as suas próprias questões, com as suas próprias casas, com os seus próprios problemas, esquecendo da reconstrução do templo. E é interessante a gente entender o que significa essa reconstrução do templo nesse período pós-exílio para os judeus. Lembrando que na Antiga Aliança, quando a gente fala de Antigo Testamento, a gente tem que entender uma coisa, pessoal. O templo de Deus tem um significado muito importante, porque ele aponta para a presença de Deus no meio do povo. Reconstruir esse templo teria um forte significado para o povo judeu em todos os sentidos, porque, de alguma forma, Deus retornaria a habitar no meio deles. Porque era no templo, no templo do Pentateuco, que era o tabernáculo, né? E eles estão fazendo aqui uma analogia também ao templo de Salomão, que foi destruído. Então, esse templo traz um significado importante, principalmente para um povo que já vinha de 70 anos escravo na Babilônia, que tinha perdido a sua identidade de alguma forma, que tinha se misturado com uma outra cultura pagã, que fez muitos judeus contestarem a sua fé, né? Poucos conseguiram guardar verdadeiramente os mandamentos dos antigos, a moralidade de Deus que eles aprenderam com seus antepassados. Então, um cenário que o profeta Ageu está falando, que era necessário resgatar essa identidade, resgatar essa conexão com Deus, resgatar essa cultura que Deus estabeleceu para com eles. A reconstrução do templo tinha um significado muito profundo, além de ser um apontamento de Deus como uma necessidade para que eles voltassem novamente aos ensinamentos, né? Entendesse aquela lógica de Deuteronômio, de voltar a fazer a vontade de Deus, para que o povo voltasse a prosperar, né? Seguindo as leis de Deus, né? Eles voltassem a ter essa consciência, aquilo significaria o retorno da presença de Deus para o meio do povo judeu. Então, Ageu está fazendo um alerta muito pertinente. Aí ele continua na leitura a partir do versículo 10, do capítulo 1 de Ageu. Por isso, os céus retêm o seu orvalho. Aí ele está dizendo por que as coisas não estão melhorando para eles. Por isso, os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes. É Deus falando através da boca de Ageu, hein, gente? Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, o sacerdote, que a gente mencionou, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então, Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu estou com vocês, diz o Senhor.
o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus, e era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Aqui que informação interessante, pessoal. Versículo 14 de Ageu, ele está dando uma informação interessante sobre Zorobabel. Ele era governador de Judá. Quando o Império Persa permitiu o retorno dos judeus à sua terra natal, a Judá, a Jerusalém, ele estabeleceu alguns governantes locais dentro da própria cultura ali, do próprio povo, para governar essas cidades. Nesse momento, Ageu está afirmando aqui, né, que Zorobabel, além de ser esse responsável de retornar com o povo, ele também foi governador durante o período da reconstrução do templo. Teve a permissão dos persas de governar e administrar a cidade de Jerusalém de alguma forma. E, prosseguindo, um outro detalhe importante. No versículo 15, Ageu cita uma data. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Segundo alguns estudos que foram feitos acerca do livro de Ageu, foram encontrados, através dos versículos que ele cita as datas que começou a reconstrução, quando o trabalho vai terminar, que ele fala no capítulo 2 a data exata que termina. O livro de Ageu ele tem uma precisão muito grande nas datas. Elas batem bastante na reconstrução e no final, quando a obra é concluída. Tem uma citação bem interessante aqui, que eu peguei também, que fala o seguinte, ó. Deixa eu só achar aqui. Diz o seguinte, aqui. Ao contrário da maioria dos outros profetas, Ageu explicitamente datou suas profecias, até o dia específico. Ele deu 4 mensagens separadas. A primeira, em 29 de agosto de 520 a.C., que é Ageu capítulo 1, versículo 1. A gente leu aqui, ó, capítulo 1, versículo 1, no 2º ano do reinado de Dario, no 6º mês, seria agosto, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel e a Salatiel. Ou seja, ele já marca aqui a data que ele fez essa proclamação a Zorobabel para a reconstrução. Então, ele datou, né? A primeira em 29 de agosto de 520, Ageu 1.1. A segunda em 17 de outubro de 520, Ageu, capítulo 2, versículo 1. E os dois últimos em 18 de dezembro de 520 a.C., que é Ageu capítulo 10 e 20. Estas mensagens encorajaram o povo de Judá a terminar a construir o templo e ter esperança em Deus para a promessa de bênçãos no futuro. Ou seja, com essa datação, galera, o que a gente pode entender aqui? Que no período de 520 a.C., né, quando ele fez a proclamação da profecia, 29 de agosto de 520 a.C., até a finalização do templo, que é 18 de dezembro de 520 a.C., levou um período aí basicamente de 6 meses. Em 6 meses, eles conseguiram dar prosseguimento às obras e concluírem a reconstrução do templo. Ela já tinha recomeçado antes, porém a obra parou. Quando Ageu ele é levantado no sentido de retomar as obras para sua conclusão. Em 6 meses, a obra é terminada, com base nessa datação que o próprio profeta cita do dia, do mês e do ano. É assim que a análise histórica é feita, às vezes, para poder tentar encontrar em quanto tempo levou certo tipo de feito bíblico. Ele utiliza o próprio texto, as afirmações do próprio profeta, para construir essa linha temporal. E aí a gente entra no segundo capítulo de Ageu, né? Que ele dá prosseguimento. Ele fala, no 2º ano do reinado de Dario, no 7º mês, no 21º dia do mês, que é a datação que ele está fazendo aqui, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo, fala agora Zorobabel, filho de Salatiel,
governador de Judá, e a Josué, que era esse sacerdote, de linha sacerdotal, e ao remanescente do povo, dizendo, olha o que Deus fala, quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Ah, uma citação importante. Esse versículo 3, quando ele faz a afirmação, ele está fazendo um questionamento a Zorobabel e ao povo. Quem de vocês que tenha sobrevivido e contemplou este templo na sua primeira glória? Essa primeira pergunta, ele está falando de que templo? Do templo de Salomão, antes do exílio. Quem de vocês contemplou essa glória quando esse templo existia anteriormente? E como vocês veem agora? Ou seja, ele pergunta, e agora, como é que vocês fazem esse comparativo? Como vocês estão vendo o templo de agora? Por acaso, não é como nada aos olhos de vocês? Ou seja, esse templo de agora, que a gente está reconstruindo, ele aparenta não ser nem um pouco parecido com o templo da época de Salomão. Esse é o questionamento de Ageu. Inclusive, alguns dizem que Ageu tinha mais de 80 anos. Ele foi um profeta idoso. Ele chegou a ver o templo de Salomão, passou pelos 70 anos e foi levantado após o exílio para falar a respeito dessa comparação dos templos, tá? Da época de Salomão, pós-exílio, o templo que existia antes da queda, né? Para a Babilônia. Porque a Babilônia que destruiu o templo que Salomão levantou na sucessão dos seus filhos como reis e tal. Mas agora o Senhor diz, seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué. Versículo 4, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. E vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Aí, versículo 5, segundo a aliança que eu fiz com vocês, quando saíram do Egito, o meu espírito habita no meio de vocês, não tenha medo, remetendo a Moisés, a aliança que ele fez quando tirou o povo do Egito. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer no meio de vocês, não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Aí, eu farei tremer todas as nações e serão trazidas coisas preciosas de todas as nações e encherei esse templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, Deus está tentando animá-los, falando para eles confiarem que se faltar finanças, se faltar, como eu posso dizer, investimento para reconstruir o templo, vai aparecer recurso. Deus está falando, eu vou trazer de outras nações, façam a parte de vocês. Vai aparecer recurso de onde não tem, apenas trabalhem. A glória, aí ele diz o versículo 9, que é um versículo muito conhecido de todas as nossas caminhadas, né, de várias igrejas, e às vezes a gente pega esse versículo fora de contexto, né? Mas ele diz assim, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos parar aqui nesse ponto do versículo, que eu quero parar para vocês também poderem comentar, finalizando aqui o meu comentário. O que ele está querendo dizer aqui com a glória dessa segunda casa, maior do que a da primeira? Deus está afirmando que essa restauração, por mais que ele fez aquele questionamento nos versículos anteriores, não seja comparado à glória do templo de Salomão, Deus assim o faria na manifestação do seu poder, no estabelecimento do seu poder, a partir da reconstrução desse novo templo. Essa glória que viria é um apontamento também para mostrar ao povo de Israel que Deus apresentaria ao povo um novo momento, uma virada de página na história do povo de Israel. E isso também tem um cunho escatológico, porque quando ele termina aqui o capítulo 2, ele faz uma afirmação para Zorobabel. Olha o que ele fala. Ele fala assim, ó, a palavra do Senhor, no versículo 20, tá, pessoal? Capítulo 2, versículo 20. A palavra do Senhor veio pela segunda vez a Ageu, no 24º dia do mês, dizendo, aí já concluídas as obras, né, ele fala Zorobabel, o governador de Judá, farei tremer o céu e a terra, derrubarei o trono dos reinos e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei os carros de guerra
e os que andam neles. Os cavalos morrerão e seus cavaleiros matarão uns aos outros. Naquele dia, olha a afirmação agora, essa afirmação aqui foge da linha do tempo, tá? A gente vai encontrar a que ele está se referindo. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, tomarei você, Zorobabel, filho de Salatiel, você que é meu servo, diz o Senhor, e farei você um anel de selar, porque eu escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vi alguns comentários acerca desses últimos versículos. Ele tem uma espécie de cunho, não diria escatológico, mas futuro, apontando pelo seguinte: quando ele faz essa afirmação que Zorobabel, a partir de Zorobabel, Deus faria uma aliança, traria um novo tempo para Judá de reino, de poderio, ele está apontando exatamente para uma visão de continuidade genealógica. Ele está apontando para a pessoa de Cristo. Zorobabel, ele, dentro da genealogia bíblica, ele é descendente de Davi. A gente viu que ele é um descendente de um rei, Joaquim. Ele tem descendência de linhagem davídica. E essa linhagem, ela vai culminar no verdadeiro Messias, que seria levantado anos depois, muitos anos depois, que é o próprio Cristo. Ou seja, esse restabelecimento da segunda casa, do retorno do exílio, do povo se encontrando em Jerusalém novamente, se fazia necessário, já apontando para os futuros acontecimentos do povo de Israel, que era Jesus nascer na cidade de Belém, nas proximidades ali de Jerusalém, no reino de Judá, e a apresentação pela linhagem desse verdadeiro Messias que era Cristo. Ou seja, a gente pode fazer essa tipologia, essa continuidade escatológica, quando ele faz essa afirmação no final do texto. Visto que Zorobabel, ele não foi o Messias que os judeus esperavam naquele período. Tanto que ele não conseguiu derrubar os persas. Zorobabel só trouxe o povo de volta para Jerusalém e reconstruiu o templo. O povo judeu achou que ele seria o Messias, esse Messias que viria com o intuito de governar sobre a terra. Porém, a linhagem dele aponta para Cristo, que aí é esse apontamento do final do livro de Ageu, que é essa reconstrução. É Deus falando entre linhas, de alguma forma, e apontando para o futuro, o final do capítulo 2 de Ageu. A reconstrução também teve um cunho nesse sentido de ser algo necessário, retornar a Jerusalém, para que o tempo histórico fosse contando a sua narrativa histórica e os eventos viessem a culminar em Jesus. Então, o livro de Ageu é riquíssimo em detalhes, e eu queria deixar uma última aplicação pessoal do livro para os nossos dias, uma reflexão. A reflexão do que nós podemos retirar desse texto, que é um texto do Antigo Testamento, que está falando sobre os judeus e a reconstrução do templo. Leandro, como podemos colocar em prática ou fazer uma analogia para os nossos dias e para nós que vivemos sobre a nova aliança, né? Uma nova aliança com Deus? O encorajamento de Ageu para reconstruir o templo em face da negligência dos judeus traz à mente a exortação de Paulo aos cristãos. E aí a gente vai entender essa exortação lendo 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Paulo fala assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Na antiga aliança, o templo era físico, como a gente viu que era importante para significar a presença de Deus no meio do povo novamente. Na nova aliança, nós passamos a ser o templo de Deus, nós cristãos que vivemos sobre o reconhecimento de Cristo como nosso Salvador. Fazendo uma tipologia e uma analogia, qual é a conclusão que a gente pode chegar? Né? Aí Paulo diz aos cristãos, para reconstruir nossas vidas sobre o alicerce de Jesus Cristo. Você está construindo uma vida que reflete seu status como um templo do Espírito Santo e deixando um legado que vai resistir ao teste do tempo? Encontre um incentivo para esse projeto de construção nos 4 sermões apaixonados
deste profeta do Antigo Testamento. Ou seja, galera, é muito importante a gente entender que hoje nós cristãos somos templos do Espírito Santo. Deus agora habita em nós e nós temos esse significado de templo. E a gente tem que pensar nisso como, sabe, o que a gente tem colocado como prioridade em nossas vidas. Às vezes, a gente esquece do nosso papel de construção com Cristo, de viver uma vida com Cristo e colocamos outras coisas na frente dessa necessidade, dessa construção constante que temos com Ele na nossa caminhada. Essas prioridades acabam sendo, como foi no tempo dos judeus daquela época, prioridades que eles trabalhavam, faziam e aconteciam e não viam as coisas como uma lei de retorno. E Deus atentou a eles. Por que isso não acontecia para eles? Porque eles davam mais prioridade às coisas circunstanciais, ao mundo, às coisas que os cercavam, do que davam prioridade à reconstrução do templo de Deus, ou seja, a Deus que é mais relevante para eles. O que eu quero dizer é que o nosso relacionamento com Deus é muito mais importante agora que somos templos de Deus. E se há algo que coloca o nosso relacionamento com Deus em xeque, nós precisamos olhar esses textos de Ageu no sentido de Deus, ele sempre prioriza em nós essa construção de relação, essa necessidade de estarmos conectados à videira, de construirmos essa relação com ele, não colocando outras coisas como prioridade. Ageu conseguiu incentivar com a voz de Deus aquele povo a cumprir a reconstrução, ao ponto de afirmar que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira, do que a do Templo de Salomão. E Deus foi fiel assim, porque Jesus veio à Terra e nos apresentou esse evangelho maravilhoso que nós estamos caminhando e construindo em nossas vidas a cada dia. Eu vou parar por aqui. Eu espero que eu possa ter sido bem claro. Eu queria abrir esse momento para vocês comentarem. A minha aplicação pessoal para o texto seria essa reflexão. Pode falar, Marcinho. Uhum. Assim como você está aí agora nos impulsionando, né, ensinando, né? Ageu, para mim, foi um dos profetas que mais incentivou, né, impulsionou o povo, na verdade, né? Gente, olha só, Deus quer que a gente faça assim. É o que falta às vezes hoje. Não só digo igreja, não, né? Na gente mesmo, como você que está aí ensinando, explicando, falta de impulsionamento para fazer as pessoas conhecerem isso. Porque foi o que Jesus falou, olha, conhecereis a verdade vos libertará. Mas aí vem um ponto-chave, que para você conhecer a verdade, alguém tem que falar, não é isso? Tem que falar. Perfeito. E eu creio assim, que assim foi, na época de Ageu, ele foi isso, ele foi o cara que impulsionou, né? Que fez, e é o que está faltando hoje. Às vezes o camarada está meio desanimado, meio abatido, sempre tem que ter um ali, igual assim. Às vezes já conversei com você e você é um cara que sempre impulsiona, cara. E a gente tem que ser assim. Perfeito, Marcinho. Essa sua analogia é perfeita para os nossos tempos, principalmente tempos que nós vivemos de muita dificuldade, seja emocional, devido ao que a gente já falou sempre da pandemia, que afetou muito o psicológico das pessoas, não só emocional, mas financeira também, que a gente sabe que é difícil, né? A situação financeira do país está bem adversa. Fora isso, circunstanciais da nossa vida. Nós que estamos caminhando com Cristo, que já estamos podemos dizer, alguns passos, às vezes, um pouco mais, com maior bagagem, que a gente possa ter o conhecimento e o esclarecimento disso para passar para o outro, é fundamental. A gente precisa capacitar, revigorar as forças desse que está desanimado, que está precisando, sabe, se reencontrar com esse evangelho, para que esse evangelho traga vida a essa pessoa e ela consiga sair desse status de inércia ou de debilidade. Isso eu deixo para vocês, em conexão com o que o Márcio falou, como uma necessidade de todos nós. Quando esse conhecimento passa a ser algo esclarecido em nossa mente, que a gente possa sempre se atentar a isso. E como igreja, sabe, eu estava até conversando com o pastor Léo, a gente
Vamos buscar sempre uma construção nesse sentido, sabe? A gente está aprendendo. A caminhada, ela vai nos construindo, às vezes nos desconstrói, para construir de novo, para a gente poder mudar, às vezes, um pensamento que a gente tem, que a gente viu que não é o caminho, aí a gente começa a pensar de uma forma diferente. E esse é o bacana da caminhada com Deus. Mas nós nunca podemos perder esse senso que é exatamente de instigar no povo, instigar nos irmãos, essa capacitação no sentido de reanimá-los, de encorajá-los, de ajudá-los a encontrar-se com o caminho novamente. E como a gente faz isso, Leandro? Evangelho, palavra. A palavra tem o poder do Espírito Santo para poder modificar o templo que é você. E ela vai fazer esse templo ser cheio da presença. E a partir disso você passa a queimar novamente. Ah, Leandro, não preciso de um bom discurso, eu só preciso me debruçar num conhecimento da palavra, dos evangelhos, e me colocar à disposição de falar a ele. Só isso. A partir desse posicionamento, de você se colocar como instrumento de Deus, creia que o Espírito Santo é que vai fazer essa semente que você está jogando do evangelho, da palavra de Deus, acender todo o resto, a chama, queimar o coração dessa pessoa. Mas a gente não pode nos inibir ou nos isentar de fazer isso, de fazer de alguma forma com que as pessoas queimem de vontade, queimem de se reconectar novamente. É um processo de construção, Marcinho. E isso vai muito também pelo que o pastor também tem tentado construir, a importância do discipulado. O discipulado, de alguma forma, é uma forma da gente estar mais próximo, da gente poder estar junto construindo algo, sabe? Eu acho que são oportunidades bem legais que a nossa igreja adota. Algumas igrejas, eu vejo que é mais metódico essa questão. Você só aplica às vezes, um conhecimento e pede para que as pessoas reproduzam aquilo. Só que não tem o contato físico no sentido de emocional, de você abrir sua casa para receber o outro e ouvir o que ele tem para falar, as dores que ele está sentindo, e você poder dar uma opinião e nisso construir algo bom, sabe? O cristianismo precisa disso, desse contato. A gente tem essa capacidade de construir isso, sabe? E esse incentivo, aí Deus pode nos usar como usou o profeta Ageu, no sentido de capacitar o povo nesse encorajamento. Eu queria abrir, mais alguém que gostaria de comentar, gente, que está faltando um pouco para a gente encerrar. Eu quero falar sobre essa questão que você falou aqui do discipulado, sabe? Eu estou lendo Generais de Deus e a gente vê que em todos eles foram avivalistas, né? E assim, em todos eles aconteceu um avivamento a partir deles, né? E essa questão do discipulado é muito importante, Leandro. Eu gosto muito de estudar, né? Então, para mim, assim, é fácil me envolver nisso. Mas eu queria que as pessoas entendessem o quão importante é isso, porque lá no livro, isso não é historinha, né? Foram coisas que aconteceram de verdade, inclusive acho que o pastor vai falar algo hoje lá no culto também. Então, assim, mas esses avivamentos aconteceram a partir de homens que se prepararam para aquilo. Não foi simplesmente uma coisa que aconteceu do nada porque Deus quis derramar algo ali naquele lugar sobre aquela pessoa, não. Foram pessoas que buscaram, que se prepararam, que estudaram para que esse avivamento viesse, né? Então, assim, às vezes as pessoas podem achar que a escola bíblica, a gente tem essa cultura, né? Porque ou falta de cultura, vamos dizer, porque o brasileiro não é chegado a estudo, né? De forma alguma. Então, a escola bíblica, beleza, eu estou no culto, mas a escola bíblica eu não gosto de participar. Não gosto de estudar. Não gosto de ler. Cara, e não adianta, não dá para ser metade. Ou é tudo ou não é nada. Então, assim, essa parte do discipulado, sem dúvida, é muito importante. A gente tem que ter. Eu gosto muito de estar nisso, sabe? Acho que a Hope faz isso com muita excelência. É muito legal a gente estar como aluno, a gente fazendo, né, o papel, às vezes, aqui de professor, né, dando as nossas aulas, essa oportunidade que você tem dado para a gente.
Então, assim, cara, é muito legal, sabe? Tem que existir isso, e as pessoas têm que ter essa consciência de que é necessário. Amém, Elô. Eu concordo com o que você falou também, como eu corroborei com o que o Márcio complementou. Pessoal, antes de eu fazer as considerações finais, alguém mais quer comentar? Se mais alguém quiser falar, se não, beleza. Então, só para encerrar, galera, complementando com o que a Elo falou também, mas isso, pessoal, que a gente complementou tanto que o Márcio falou, que a Elo falou, vai depender de nós, sabe? A gente querer dar esse passo de aproximação para construir essa relação, sabe? Isso pode começar através da pregação, que é falada no domingo, que tipo pode nos encorajar, nos incentivar. Porém, ao decorrer dos nossos dias, essa aproximação com Deus tem muito a ver, pessoal, com o que eu preguei também, não sei se vocês lembram, sobre o processo da santificação. O processo da santificação, quando eu falei naquele sentido de nós cooperamos com Deus na santificação, é no sentido que nesses próximos passos que eu quero me aproximar mais de Deus, depende de mim dar esses passos e ir a essa direção, para que Deus me capacite, sabe? Para que Deus realmente construa essa relação em comunidade. Se eu me colocar numa posição de inércia e resistência, a voz vai bater na porta, a voz vai falar, a voz vai tentar entrar, mas ela vai ser impedida pelas nossas próprias forças de resistência. Então, a santificação, basicamente, acaba sendo uma responsabilidade de nós, que somos cada um templos de Deus, nessa construção coletiva de cristianismo, de viver como Cristo viveu. E a nossa igreja, como a Elô também falou, tem essa possibilidade, sabe? A gente não pode deixar como foi no tempo de Ageu, lá com o povo, com Zorobabel, com Josué, o sacerdote e o povo, que as circunstâncias da vida, elas sejam, os problemas sejam tão maiores e tão mais poderosos que se coloquem na frente de Deus nessa construção. Porque se eles se colocam e se tornam os nossos deuses, de alguma forma, nós perdemos o rumo. E a gente fica como uma bússola sem direção, sem o norte, uma bússola quebrada, sabe? A gente precisa se predispor, como ele falou, Ageu falou, trabalhem. Ele alertou nesse sentido. Trazendo isso para a nossa tipologia hoje, para os nossos dias, para o cristão, sabe? Se esmere, se coloque na posição que Deus te chamou. Se coloque na posição, não é de trabalhar, de fazer por fazer, não. É de você querer mais de Deus, de você querer mais essa relação. E ele se apresenta nessas conexões. O discipulado, o discipulado bíblico, o discipulado com o pastor Léo, a mentoria, os nossos cultos de domingo com os nossos irmãos. Nós temos que amar esses momentos e buscar mais deles, sabe? Para que o amor de Deus se revele. E aí vem o refrigério de que, tipo, eu tenho forças para mais uma semana, lutar as minhas lutas, porque eu sei que o meu Deus é maior do que tudo que possa vir a me afligir. Aí vem o que o Márcio comentou, vem esse refrigério, vem a força, vem a energia do evangelho, das relações, das construções que nós fazemos. Mas se predisponha, busque essa santificação, esse processo que vai culminar com o advento de Cristo, com a sua segunda vinda, e nós seremos alcançados pela plenitude. Mas até lá, nós temos a nossa parte a fazer, sabe? Vamos buscar isso incessantemente. Vamos reconstruir agora o nosso templo, como a Gil falou lá, a importância, para que a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira. Amém. Quero agradecer a vocês pela aula de hoje, todos que estão aqui presentes, Elô, Márcio, Alexandre, Andréia e Erickson. Elô, você quer comentar alguma coisa, Marcinho? Não, show, top. Vamos junto então, galera. Foi show de bola, né? Como sempre. Foi muito bom, povo. Tamo junto. Então, vou encerrar aqui a aula, pessoal. E mais tarde eu estarei lá no culto. O pessoal que não puder, não deixe de assistir pela transmissão. Foi muito bom compartilhar essa mesa com vocês. Semana que vem, Elô vai dar aula sobre o profeta Zacarias,
um profeta que está conectado com Ageu, que está falando nesse mesmo tempo do pós-exílio, da reconstrução do Templo de Jerusalém. Não Eita. percam a segunda aula. Zacarias, contemporâneo de Ageu. Elô vai trazer as profecias dele. Inclusive, se eu não me engano, Zacarias fala muito do... tem um olhar ali em alguns versículos dele que apontam para o tempo de Jesus. Vai ser bem interessante. Tem muita profecia, né? Eu estava estudando lá um pouquinho, Uhum. vi que ainda não olhei as profecias assim a fundo, não. Mas eu vi que tem muita profecia. Vai ser top. Valeu, gente. Um abraço para Valeu. todos. Até mais. Tchau, tchau. Eu sou